Pessoal, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Essa é a primeira dúvida que eu separei, igual eu falei, é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá? Por isso eu peguei ela aqui pra gente falar primeiro. Que dúvida é essa? Basicamente, olha lá, qual que é o argumento? Quem perguntou foi o Juscelilton, tá? Juscelilton Liberato de Aquino, não sei se ele tá assistindo a aula, se tiver, manda um alô aí, por favor, Juscelilton. A aula que ele perguntou foi a aula como elaborar um plano de manutenção preventiva. E a pergunta foi, ó, qual a argumentação técnica que justifique o fato de não seguirmos à risca as orientações do fabricante quanto à troca de peças? Como tecnicamente justificar que a experiência e o modo de uso dos equipamentos justificam o não atendimento ao plano de manutenção, incluindo a troca de peças recomendadas pelo fabricante? Essa é uma pergunta que eu recebo demais. Eu recebo muito essa pergunta. Quem é aluno do curso presencial, sempre que a gente entra nesse tema, uma das primeiras coisas que eu falo no curso é, gente, fabricante conhece do equipamento dele, não conhece o seu processo. Então, logo, o plano de manutenção do fabricante é voltado apenas para aquele equipamento, cabe apenas aquele equipamento. Quem é aluno do curso online, logo nessa aula, não sei se vocês que estão aqui acompanhando já chegaram nessa aula, como elaborar um plano de manutenção preventiva, eu falo que o plano de manutenção preventiva do fabricante não é a melhor opção para você manter os seus ativos em funcionamento, para você cuidar da saúde dos seus ativos. Eu vou explicar isso agora. Por qual motivo nós não devemos seguir as orientações do fabricante à risca? Isso é muito simples. Primeiro, o fabricante, ele conhece apenas do equipamento dele, ele não conhece do seu processo. 11% das falhas hoje, qualquer tipo de falha, tá? 11% das falhas estão ligadas ao tempo. 89% das falhas não estão ligadas ao tempo. Acontece por motivos aleatórios ao processo, motivos aleatórios do processo. E de onde vem esse dado? Vamos lá. Em 1970, mais ou menos, dois caras, um chama-se Nolan e o outro chama-se Heap. Esses dois caras eram engenheiros do Departamento de Defesa americano e eles estudavam como que as falhas aconteciam, quais eram os padrões de falha que cada equipamento apresenta ao longo da sua vida útil. Por que esses dois caras estavam estudando isso? Esses dois caras, eles são mais ou menos os caras que deram um pontapé inicial para o que a gente chama hoje de manutenção centrada em confiabilidade. Então, eles precisavam fazer um relatório sobre a aeronavegabilidade do Boeing 747, que era o Boeing Jumbo, que estava sendo lançado naquela época. Então, a manutenção centrada em confiabilidade, ela nasceu a partir da necessidade da Boeing certificar uma aeronave junto com o Departamento de Defesa americano e também a FAA, que é a Federação de Aviação Americana, e eles precisavam provar que eles conseguiam manter aquele equipamento, aquele avião funcionando, seguindo determinadas estratégias de manutenção. Para isso, eles precisavam descobrir como cada falha acontecia e poderia acontecer dentro da aeronave. Aí eles começaram a identificar esses padrões de falha. Eles provaram que 11% das falhas têm relação com o tempo e com a idade do equipamento. 89% das falhas são aleatórias, elas acontecem de modo aleatório. Não tem correlação com o tempo, tem correlação com o modo de operação do equipamento, tem correlação com o tipo de componente que você instala no equipamento, tem correlação com condições climáticas, tem um monte de considerações a serem feitas para se encontrar a real causa dessas 89% das falhas. O fabricante do equipamento, ele tem um interesse comercial muito grande por trás do plano de manutenção. O Henry Ford ele dizia que se ele soubesse que é tão lucrativo vender peça de reposição, ele dava o carro de graça. E é isso que acontece também com os equipamentos. Você pode reparar que o fabricante do equipamento, quando ele sugere um plano de manutenção, ele sempre indica um determinado componente, uma determinada marca para você usar. Ele sempre indica uma determinada marca de lubrificante. Ele sempre faz indicações comerciais, tá? Por que ele faz esse tipo de consideração comercial? Para continuar lucrando ainda após a venda do equipamento. Vamos pegar aí um motor elétrico.
Quando uma fabricante de motor elétrico te vende esse motor elétrico, ela teve lucro só naquela transação. Agora, se ela recomendar que você tem que usar os componentes homologados por ela durante a manutenção, ela continua lucrando, te vendendo peça de reposição. John, então qual componente que eu tenho que usar? Você tem que usar o componente que tem as certificações que aquele fabricante fez a homologação. Você não precisa usar aquela marca, você precisa usar componentes que também são homologados. O fato do fabricante não conhecer o seu equipamento se deve a um motivo muito simples. Ele não fez o FIMEA do seu processo. Então vamos lá. O que é FIMEA? FIMEA é a análise dos modos e efeitos de falha, a metodologia analítica onde você vai estudar o seu processo para descobrir quais são as falhas que ameaçam o seu processo, como essas falhas surgem e qual que é a prioridade de sanar cada falha dessa. Qual que é a prioridade de não deixar uma falha dessa ocorrer, por exemplo? Quanto que essa falha apresenta de risco para o seu processo? O fabricante, ele fez o FIMEA, pode ter feito o FIMEA do produto dele, agora do seu processo ele não fez. Então, tem várias informações que ele não levou em consideração na hora de montar o plano de manutenção daquele determinado equipamento. Exemplo, a WEG faz um motor elétrico. Ela conhece demais o motor elétrico que ela fez. Porém, ela não conhece a bomba a qual aquele equipamento está acoplado. Ela não conhece o redutor a qual aquele motor elétrico pode estar acoplado. Ela não conhece qual que é o equipamento que aquele motor elétrico vai estar acoplado. Quando eu falo que ela não conhece aquele equipamento que está dentro da sua empresa. Ela pode muito bem, sim, conhecer uma determinada bomba e projetar o motor para atender a necessidade de uma determinada bomba, por exemplo, uma determinada bomba centrífuga. Mas ela não conhece a sua bomba centrífuga. Ela não sabe qual que é o nível de alinhamento da base da bomba que você tem. Ela não sabe qual que é o nível de óleo que se trabalha naquela bomba. Ela não sabe se aquela bomba está trabalhando num ambiente agressivo ou não. Ela não conhece o operador daquele equipamento. Ele não sabe que o seu operador às vezes não tem capacitação ou tenha determinada capacitação, ele não sabe. Essas informações a gente só consegue encontrar e reunir com clareza quando a gente faz o FIMEA. Quando eu faço o FIMEA, eu descubro todas as possíveis ameaças que o meu processo tem. O meu fabricante, ele não faz isso. Ele não faz isso no meu processo. Um outro ponto característico também, muitas das vezes o fabricante, e isso é algo polêmico, tá? Muitas das vezes o fabricante conhece muito do equipamento dele, mas ele não conhece de manutenção. Quando eu falo não conhece de manutenção, ele não conhece técnicas de manutenção centradas em confiabilidade para fazer uma estimativa da vida útil de um componente, por exemplo. Então, para ele tirar o dele da reta, para ele se livrar de uma determinada responsabilidade, ele sugere que você troque alguns equipamentos com um potencial de vida útil bem superior do que você poderia realmente usar. Ou seja, você tem lá, trocar rolamento a cada ano, por exemplo. A cada ano de operação você troca o rolamento, lá no plano de manutenção do fabricante. Muitas das vezes, esse rolamento ele pode rodar por 5, 10 anos. Só que o fabricante, para se livrar de uma certa responsabilidade, pega e fala assim, você tem que trocar isso todo ano. Se você não trocar, eu não me responsabilizo pelo que pode acontecer no equipamento. Vamos ver um exemplo prático disso? Esse estudo aqui, ele saiu de onde? Deixa eu chegar aqui para... Em 1985, o John Wiley, ele lançou esse livro aqui, Ball and Roller Bearings. Nesse livro, ele aborda basicamente como nós devemos tratar os rolamentos. Tá? Seja rolamento de esfera, seja rolamento de rolos cilíndricos, rolos cônicos. E ele fala muito a respeito da confiabilidade de equipamentos rotativos por conta dos rolamentos. E a gente não pode deixar de citar a manutenção desses rolamentos. O que ele fez? Ele pegou aqui, 30 rolamentos, tá? Rolamentos 6309, e ele começou a monitorar quando cada rolamento falhava em relação ao número de voltas que ele deu, milhões de revolução. Então você pode ver aqui, que esses rolamentos eles não têm um padrão de falha. Lembrando que os 30 rolamentos eles estavam todos em um mesmo ambiente, um ambiente controlado, operando na mesma rotação, na mesma carga, mesma temperatura. É a mesma condição de operação. O ambiente era 100% controlado, laboratório. Ele colocou os 30 rolamentos para rodar ao mesmo tempo e começou a monitorar quando que cada rolamento desse ia falhar. E ele percebeu aqui o seguinte, teve rolamento que falhou aqui, por volta dos 10 milhões de revolução, mais ou menos, tá? Por volta desses 10 milhões de revolução, o rolamento falhou. Teve rolamento que chegou aqui, quase 150 milhões. Teve rolamento que passou de 150. Teve rolamento que chegou a 300 milhões de revolução. Ele começou a enxergar o seguinte,
não existe um padrão de falhas para os rolamentos que esteja ligado ao tempo, e sim por fatores aleatórios. Então, se a gente fosse pegar cada rolamento desse, no momento que ele falhou, e descobrir qual que é a real causa, fazer uma análise de falha e causa raiz, nós iríamos encontrar motivos adversos. Então, em um plano de manutenção, onde o fabricante não conhece os fatores externos, como que ele pode determinar o momento exato para trocar cada rolamento desse? Ele não tem, ele pode, por exemplo, fazer por uma média. Vamos pegar aqui, ó, que ele falou assim, ó, se a média de falhas são 150 milhões de voltas, vamos trocar os rolamentos, então, sempre que eles chegarem a 150 milhões. Nessa linha aqui, ó, nessa linha vermelha. Olha o tanto de rolamento que falhou antes da média de tempo. Se a gente pega, então, vamos ser conservador e vamos tratar os rolamentos, vamos trocar esses rolamentos aqui, ó, com 10 milhões de voltas. Olha o tanto de rolamento bom que ainda rodou e nós jogamos isso fora. Então, isso é um pilar básico do RCM. E como nós vamos, então, determinar qual que é o momento exato de trocar um rolamento, por exemplo? Qual que é a chance desse rolamento falhar? Partindo de princípios da manutenção centrada em confiabilidade. Cálculos probabilísticos. O nosso fabricante ele não consegue fazer esse tipo de cálculo probabilístico porque as entradas para nós fazermos o cálculo são dados do nosso processo, do qual ele ainda não conhece. E onde nós vamos obter esses dados? Através do FIMEA e também do nosso histórico. Então, nem sempre usar com base a informação do fabricante é a melhor saída. É aquela história, para que em terra de cego, quem tem olho é rei. Só que você pode ter certeza que tratando a manutenção só com base no conhecimento do fabricante, a sua manutenção está muito limitada, primeiro, ao conhecimento do fabricante e segundo, ao nível de detalhe que o fabricante expõe no manual. Tem fabricante que é perfeito, o cara te dá todo um passo a passo, todo o plano de manutenção perfeito para você só ir lá e executar. Agora tem fabricante que te dá lá 5 ou 6 linhas de informação porcamente escritas e você tem que adivinhar algumas questões para poder partir para execução. Então, quando você não sabe montar um plano de manutenção partindo de princípios probabilísticos, você fica limitado ao conhecimento do fabricante. Pergunta que você tem que fazer é, como que esse cara chegou nessa conclusão que eu tenho que trocar esse lubrificante a cada 6 meses? É isso que a gente tem que aprender a se perguntar. O cara que trabalha com planejamento e controle de manutenção, ele tem que ser questionador. Quando eu falo ser questionador, é entender o motivo das coisas, principalmente quando a gente está falando de plano de manutenção. Tem um negócio que se chama análise Weibull, distribuição de Weibull. Em 1970 e poucos, mais ou menos, um tal de William Weibull, ele começou a estudar a probabilidade de falha de componentes ligados a metais, itens de cerâmica, válvulas, rolamentos. Ele começou a estudar qual que é a probabilidade de um determinado equipamento falhar de acordo com o seu histórico de falhas. E ao passar dos anos isso foi se aperfeiçoando e nesses pontos nós podemos perceber que existe uma correlação entre os modos de falha passados com os modos de falha futuro, isso probabilisticamente falando. E esse tal de William Weibull, ele escreveu um modelo probabilístico que dá para a gente usar hoje e definir até quando um equipamento vai continuar operando. Basicamente, qual que é a confiabilidade? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, se eu quero falar a confiabilidade de um motor elétrico, a confiabilidade de um motor elétrico para o próximo mês é de 70%. Significa o quê? Que no próximo mês, a chance dele continuar operando é de 70%. Quando passado desse mês, por exemplo, vamos pegar aí 720 horas. Quando chegar nas 721 horas, esse equipamento, com toda a certeza, ele vai falhar. Aqui, nessa planilha, eu desenhei aqui correndo para mostrar para vocês nessa aula, para responder essa dúvida, tá? Sobre essa análise Weibull. Então, aqui, ó, o resultado da planilha são basicamente esses 3 gráficos. É isso que importa para a gente nessa planilha aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como que funciona essa estrutura, mas é isso que a gente tem que enxergar. No primeiro gráfico, nós temos aqui qual que é o período de tempo que cada equipamento está funcionando, que esse determinado equipamento, vamos imaginar que isso daqui seja um motor elétrico, tá? Um determinado equipamento que todo mundo conhece, então vamos imaginar que seja um motor elétrico. Então, nesse eixo de baixo, nós temos unidade de tempo. Vamos imaginar que seja essas unidades de tempo aqui estejam em horas, tá? Temos aqui 1.000 horas, 3.000 horas, 5.000, 7.000, 8.000 e assim por diante. E aqui,
qual que é a probabilidade de falha. Então aqui, ó, a probabilidade de falha nesse momento aqui é de 0%. Ou seja, meu equipamento ele vai operar aqui, ó, até 7.000 horas mais ou menos, sem chance de falhar. Ele não vai falhar. E na medida com que o tempo passa, esse equipamento ele vai aumentando a chance de falha. Até que chega aqui o momento, ó, quando ele fizer 47.000 horas de operação, ele vai falhar com exatidão. Isso é certo, tá? Tão certo quanto a morte. Isso aqui é matemática, é exato. Aqui, então, nesse primeiro gráfico, nós temos a curva de falha. Inversamente proporcional à curva de falha, nós temos a curva de confiabilidade. Então, nesse momento aqui, ó, você pode ver que a chance do equipamento continuar funcionando até as 13.000 horas de operação, 11.000 horas de operação aqui, ó, é praticamente de 100%. A probabilidade vai de 0 a 1, então aqui nós temos 100% de chance dele continuar operando. Com o passar do tempo, isso vai caindo. Então, nós temos aqui, ó, de acordo com que o tempo passa, a confiabilidade cai e a taxa de falhas aumenta. Agora vamos entender o momento exato de fazer a manutenção desse equipamento de acordo com a confiabilidade e de acordo com o custo da manutenção. Então aqui, ó, nós conseguimos plotar nesse gráfico aqui as curvas de custo. A curva azul que você está vendo é a curva de custo total de manutenção desse componente. Essa curva verde é a curva de custo da manutenção preventiva desse equipamento. A curva vermelha é a curva de custo de manutenção corretiva. Você pode perceber que a curva de preventiva ela nasce alta aqui quando o equipamento é muito novo. Então você pode ver que nós gastamos muito dinheiro para manter esse equipamento quando ele é novo. Depois, essa curva de corretiva ela vai ganhando força de acordo com o momento que as falhas vão acontecendo. E essa curva de custo total ela vem caindo e depois ela sobe de novo. O que provoca essa subida é a curva de custo de manutenção corretiva. Então, basicamente, como que nós determinamos o ponto ótimo de se fazer manutenção através dessa curva de custo? Só pegar o momento em que o custo de manutenção for o menor possível para mim. Então aqui eu tenho tudo calculado, eu sei que quando eu chegar em 15.000 horas, esse momento é o momento que eu tenho o menor custo de manutenção. Vou gastar 0,70, eu vou gastar 70 centavos, eu vou gastar 70 centavos por unidade de tempo. Ou seja, a cada 1.000 horas eu vou gastar 1.000 vezes 70 centavos. A cada até 15.000 horas eu vou gastar aqui em média 70 centavos com manutenção por unidade de tempo. Então, para eu chegar nessa conclusão, tem uma porrada de cálculo que a gente tem que fazer, levando em consideração o nosso processo. Então, ó, primeira coisa que vocês vão fazer, eu vou listar aqui, ó, vou criar aqui uma célula. Essa célula aqui laranjada aqui vai ser o passo a passo, tá? Então vou enumerar cada célula que vocês têm que fazer passo a passo para vocês chegarem nessa conclusão. O primeiro passo que vocês têm que fazer, que vocês têm que dar, coletar essas duas colunas aqui, ó. Qual que foi o tempo para falha de cada uma das ocorrências de falha? Então, primeiro passo, vamos colocar aqui que esse aqui é o primeiro passo. Você tem que levantar esses dados. Então, o que é tempo para falha? Não vai me confundir tempo médio entre falhas com tempo para falha. Time to fail, TTF. O que é o tempo para falha? Basicamente imagine que você começou a operar com o seu equipamento hoje. Aí, daqui uma semana, daqui 24 horas, vamos falar em horas, tá? Daqui 24 horas, ele falhou. Então, o seu tempo para a falha foi de hoje até 24 horas. A sua primeira falha teve tempo para a falha de 24 horas. Depois, a segunda falha, vamos supor que demorou 48 horas. Desde o dia que o equipamento começou a operar até chegar a segunda falha. Então, você vai começar sempre puxando lá desde o dia que o equipamento operou. E assim por diante. Você vai registrando aqui na planilha, ó, quanto tempo demorou para aparecer cada falha, para acontecer cada falha nesse equipamento. Aí vem um erro conceitual. Qual falha que a gente está falando? Falhas funcionais. O que é a falha funcional? Aquela que o seu equipamento não é capaz de desempenhar a sua função requerida. Falha potencial a gente não leva em consideração, só falha funcional. Então, esse ponto aqui, ó, nós vamos levantar.
Então, ó, aqui nós estamos falando em horas, tá? Nós tivemos 8 falhas, onde a primeira falha aconteceu com 20.157 horas e a oitava falha aconteceu com 35.682 horas. Agora, nós vamos fazer o negócio. Aí você vai levantar esses dados e colocar tudo isso em ordem decrescente. Ordem decrescente. Aí nós vamos fazer um negócio chamado Median Rank, que é nós descobrimos a média que cada evento acontece. Então a fórmula é essa daí, ó. Vocês estão vendo, nós temos 6 colunas. As 2 primeiras colunas vão ser, primeiro, a amostragem, né, o número da falha, o número do evento de falha, depois o TTF, que é o tempo para a falha até aquele momento exato de falha, e depois nós vamos fazer o Median Rank, que é a média desses eventos. Então, ó, presta atenção na fórmula. Nós temos aqui, ó, A4, então a fórmula é igual a 4. Quem que é A4? É o primeiro número de amostragem. Menos 0,3, esse 0,3 e o 0,4 da fórmula, eles são constantes da fórmula, eles vão balizar essa média. Então, menos 0,3 e menos 0,4 é constante, não se preocupa. Dividido por 8, mais 0,4. Quem é 8? Por que 8? É o número de amostragens. Então, lembra daquele caso lá do rolamento, do John Wiley, que ele mostrou o estudo? Se eu quisesse calcular qual que é o momento ideal de trocar aquele rolamento, para chegar nessa conclusão, eu ia colocar aqui, ó, a amostragem, 30, né, de 1 a 30. Tempo para falha, o tempo que cada um daqueles equipamentos levou que estava lá no gráfico. Aí depois você vem aqui fazer essa fórmula aqui, ó. O primeiro aqui, a amostragem, menos 0,3, dividido por 8. No caso lá, seria dividido por 30, porque nós tínhamos 30 eventos de falha, menos 0,4. Então aqui, feito isso, você vai pegar, arrastar aqui a célula aqui, a fórmula para baixo, e nós vamos aqui agora, ó, pegar e deixar adicionar 1 nessa média, né? Então aqui nós vamos, basicamente, ó, 1 dividido por 1 menos a média. Fizemos essa conta aqui, isso tudo para a gente chegar numa posição logarítmica do tempo disso daqui, tá? Agora nós vamos tirar a posição logarítmica dessa média aqui, ó. Então, basicamente, nós vamos jogar aqui no Excel ln, que ele vai dar para a gente a fórmula logarítmica, dividido por ln, de novo, entre parênteses aqui, o número que eu quero pegar dentro da célula aqui é a célula D4, que é igual a 1 dividido por 1 menos o median rank, que é a média lá dos eventos de falha. Depois eu vou tirar o logaritmo aqui de novo do tempo para a falha. Então você pode ver, ó, ln vai ser igual ao B4. Então eu vou tirar o logaritmo a curva logarítmica do tempo para a falha. Então eu tenho que primeiro fazer essas 6 colunas aqui. Feito isso, aí nós vamos partir para um outro conceito desse estudo. Todo mundo que trabalha com manutenção conhece a tal da curva da banheira. Mas o que de fato a curva da banheira fala para a gente, ao invés de falar, por exemplo, o que de informação real a curva da banheira traz para a gente, a não ser do que o equipamento, quando ele é novo, ele falha mais, até no momento que ele chega no momento de estabilidade, depois a vida útil dele acaba e ele volta a falhar de novo. Onde eu consigo tirar uma exata disso? Onde eu consigo tirar um dado concreto dessa curva da banheira? Aqui, ó, nós podemos ver que a curva da banheira, ela tem 2 parâmetros. A curva da banheira, ela surgiu lá através daquele estudo do tal do Nolan e do tal do Hipp. Eles descobriram 6 curvas características dos padrões de falha. A curva da banheira representa em média 4% dos padrões de falha. Então eles perceberam o seguinte, ó, eu consigo, através dessa análise Weibull que nós estamos fazendo, descobrir o beta da curva. E o que o beta fala pra gente, ó? Quando o beta, que é o parâmetro de forma que indica se as taxas de falha estão crescentes, constantes ou decrescentes, né? Aliás, decrescentes, constantes ou crescentes, eu consigo enxergar, por exemplo, se o beta for menor que 1, significa que eu tô aqui, ó, no início, tô na mortalidade infantil do equipamento. Ou seja, quando eu calculo lá o parâmetro da análise Weibull e encontro beta menor que 1, eu sei que o meu equipamento está falhando por estar em estágio de mortalidade infantil, ou seja, a tendência dessa taxa de falhas é cair. Quando eu encontro beta igual a 1, significa que eu tenho falhas constantes, ou seja, de x em x tempos eu vou ter falhas por um determinado motivo que a gente vai encontrar depois. Quando eu tenho já falhas, eu já tenho um beta maior que 1, significa que aquele meu componente já chegou ao fim da vida útil. Estou tendo falhas crescentes pelo fim de vida útil. Por que isso é relevante para manutenção?
Muitas vezes nós temos um equipamento que está falhando muito, nós achamos que é por fim de vida útil, trocamos o equipamento, mas muitas das vezes ele estava ali com pleno vapor da vida útil dele e a taxa de falhas tinha tendência a ser decrescente. Ou seja, ia chegar um momento que ela ia estabilizar e ia se manter constante, quando eu iria entrar com um plano de manutenção e eliminar essas falhas. E quando eu falo que o equipamento, que essa falha ela é crescente, decrescente ou constante, a idade, muitas vezes pode ser 1 ano, 10 anos, 100 anos. A gente só vai descobrir qual que é a idade, a real vida útil do equipamento, fazendo esse cálculo que eu estou mostrando para vocês. Então vamos lá. Parâmetro beta é o parâmetro de forma. Ele fala para a gente se a falha do equipamento é decrescente, constante ou crescente. Parâmetro alfa é a característica de vida. Como assim? É a medida dentro da escala da análise Weibull, dentro da escala da curva, vai falar para a gente como que os dados estão distribuídos. Se esses dados representarem uma reta, significa que a confiabilidade do equipamento está tendendo... Desculpa, se dentro da curva esse parâmetro traça uma reta, significa que a taxa de falhas tende a ser crescente também, tá? E representa o número de falhas na escala ali do eixo X dessa curva. Então, vamos entender como que a gente chega nesse parâmetro aqui. Eu tive que explicar isso para vocês entenderem como que nós vamos prosseguir com o cálculo daquela planilha. A fórmula para calcular a análise Weibull é essa daqui, ó. Essa é a fórmula. F de T, então, o número de falhas em função do tempo vai ser igual a 1 menos E, que é a base dos algoritmos neperianos, menos T, que é tempo, dividido pelo N, que é a característica de vida, que vocês acabaram de ver lá, elevado a beta, que é o parâmetro de inclinação da curva ou forma. Então vamos voltar lá para o Excel para a gente entender isso. O que eu vou fazer aqui? Eu já tenho essas 6 colunas montadas. Imagina que você está fazendo isso aí do zero, tá? Imagina que você já tem essas 6 colunas aqui montadas e agora você vai chegar nos parâmetros de beta e alfa, que eu acabei de falar para vocês. Como que a gente chegou no parâmetro de beta e alfa? Você vai vir aqui, ó, dados. Ó, clicou aqui em dados, você vai vir aqui, análise de dados. Se o seu Excel não tem isso habilitado, joga no YouTube lá, como habilitar a análise de dados no Excel. Basicamente, você vem aqui dentro das configurações e habilita, tá? Não é todos que vêm, não. Você vem aqui, ó, análise de dados e vai falar pro Excel aqui, ó, regressão. Você vai fazer uma regressão linear desses dados. Você clica aqui, regressão. Tá vendo aqui, ó, a minha já tá pronta, mas no caso de vocês, é muito simples vocês fazerem essa regressão aqui. O eixo Y, que é o eixo aqui de entrada, vocês vão selecionar o logaritmo aqui, ó, do median rank, que é a média dos eventos de falha. Então você clica aqui, puxou para cá. O eixo X é o logaritmo do tempo, tá? Do tempo de falha. Então basicamente aqui, ó, coluna F de F3 até F10. Aí você vai falar o seguinte, ó, para você plotar essa regressão, eu quero que você plote com rótulos, eu quero que você plote em uma nova planilha. Você vai dar o nome da planilha aqui, né? O nome da aba que ele vai plotar. E eu quero que os resíduos dessa regressão sejam resíduos padronizados. Você vai vir aqui e dar um OK. No momento que você der um OK, ele vai gerar para você, ó. Ele vai gerar aqui para você a regressão linear, tá? Então, vamos pegar essa aqui que já está pronta. Basicamente, ó, é a mesma planilha. Ele gerou aqui uma aba para você. E essa aba, ela tem já os parâmetros. Ó, essa aqui foi a que eu acabei de gerar. Ela não tem os parâmetros de beta e alfa. Essa aqui já foi com os parâmetros de beta e alfa calculados. Então você vai pegar aqui, ó, beta e alfa para a gente poder calcular. Vamos deixar aqui em amarelo para a gente saber que isso aqui a gente colocou manualmente. Ó, o beta, ele sempre vai ser igual a esse parâmetro de interseção aqui, ó. Então o nosso beta, ele sempre vai ser igual o coeficiente da interseção. Então o beta vai ser igual a esse cara. Sempre. Quem que é exponencial? Exponencial, vamos pegar aqui para poder explicar para vocês. É basicamente aquele Ezinho lá, retorna o E elevado à potência de um determinado número. Lembra da fórmula que eu mostrei para vocês? Não tinha o E lá? Elevado a um determinado número. Então, quem que a gente quer elevar esse E? Eu quero elevar ele, ó, a menos B17, que é o parâmetro de interseção, dividido pelo B18. É aquele parâmetro lá da forma da análise de Weibull. Então, basicamente, igual exponencial menos B17, que é o parâmetro de interseção, dividido por B18. Quem é B18? É o parâmetro de beta. Pronto.
aqui eu tenho alfa e beta aqui já traçado. Basicamente, eu copio esses dois caras aqui e colo aqui em algum lugar da planilha para ficar mais fácil de eu ter acesso a esses dados. Aqui, ó, então eu já achei todos os dados que eu precisava para construir esses gráficos aqui. Agora vamos construir o gráfico. Basicamente, eu vou colocar isso aqui em branco para vocês não confundirem, tá? Porque eu vou explicar depois. Então, ó, basicamente, eu vou colocar aqui, ó, TTF futuro. Quem é TTF futuro? O tempo para qual eu quero estimar a minha probabilidade. Então, eu quero descobrir, ó, a cada 1000 horas, qual que é a chance do meu equipamento falhar? Que é o que está aqui no gráfico. A cada 3.000 horas, qual que é a chance desse equipamento falhar? A cada 5.000 horas. E a partir daí eu vou calcular probabilidade de falha em função do tempo e a confiabilidade em função também do tempo. Ó, então a cada 1000 horas, a minha probabilidade de falhas vai ser o quê? A distribuição de Weibull. A fórmula para distribuição de Weibull é o seguinte. Então, ó, X, quem que é X? X é o tempo, que vai ser igual, que depois você vai pegar aqui o parâmetro de beta. Quem que é beta? O cara tá aqui, ó. Aquele parâmetro que nós encontramos lá, na outra aba. Depois eu pego o parâmetro pego o parâmetro de alfa, depois eu pego o parâmetro de beta, aí depois eu falo se eu quero que seja cumulativo ou não. Nesse caso, sim, eu quero que seja cumulativo, então, verdadeiro. Fiz a fórmula, né? Estimei aqui, puxei a fórmula aqui para os demais tempos, eu já tenho aqui a minha probabilidade de falha. Ou seja, minha probabilidade é 0. A gente está falando de 0 a 1, qual que é a chance de falhar? A chance de falhar, nesse caso, é 0. Da mesma forma, eu agora vou fazer o inverso da probabilidade de falha, ou seja, a confiabilidade. Então, eu pego 1 menos a probabilidade de falha e encontro a minha taxa de confiabilidade. A partir daqui, eu sei quando que o meu equipamento vai falhar, de acordo com o meu histórico, e também sei quando que o meu equipamento, até quando o equipamento vai ficar operando de forma confiável. Bom, deixa eu colocar aqui de volta a cor nessa coluna para a gente voltar a discutir isso daqui. Então, nessas 3 primeiras colunas, eu tirei os 2 primeiros gráficos aqui, ó, gráfico de falha e gráfico de confiabilidade. Agora, eu quero descobrir esse terceiro gráfico, ou seja, de acordo com o meu custo de manutenção para aquele equipamento, qual que é o momento ideal de intervir? Como que eu vou chegar nesse cálculo? Quem aí já chegou... Vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Por exemplo, num veículo ocorre falha na suspensão em 400 horas e falha no rodoar em 700. Devo fazer o estudo de Weibull para cada falha? Sim. Se você vai falar você tem que falar de cada tipo de falha. Então, você vai filtrar só falhas de suspensão. Então, ó, a primeira falha aconteceu com 400 horas, depois ele operou mais 800, então a segunda falha aconteceu com 1.200 horas. Só falha de rodoar, porque lembra que você está calculando a característica de vida do componente. Já quando você for fazer aqui da suspensão, por exemplo, ó, a primeira falha foi às 700 horas, a segunda também às 700 horas. Então, você teve a primeira falha às 700 horas, a segunda a 1.400, porque ele operou até 700 horas, teve uma falha, depois ele operou 700 horas a partir da primeira falha e falhou de novo. Então, a característica de vida dele é de 1.400 horas. Então, você tem que fazer o estudo de confiabilidade para cada tipo de falha, tá? Mais especificamente para cada componente, tá? Não necessariamente cada tipo de falha, mas para cada componente. Então, como que a gente calcula custo de manutenção? Quais são os 2 tipos de custo que a gente tem? Custo direto e custo indireto. Então, vamos voltar lá na planilha para calcular o custo. Basicamente, ó, você separa um cantinho da planilha ali, calcula o custo da sua preventiva e da sua corretiva, caso ela ocorra. Custo direto, mão de obra e material. Custo indireto, lucro cessante. Então, você vai colocar aqui, ó. Em caso de uma preventiva, qual que é o custo da minha mão de obra por hora, em reais? Ah, eu vou gastar aqui R$120 por hora. Não vamos levar em consideração quantas pessoas você vai usar, tá? Vamos levar em consideração que de mão de obra você vai usar ali, em média, R$120 por hora. Seja de uma pessoa, seja de 10. O importa é que em mão de obra você vai usar 120. Material. Vamos supor que para preventiva você gaste R$452. Já para uma corretiva, você gastaria 952. Então, você vai colocar lá, cenário de preventiva, quanto que eu gasto em material? Cenário de corretiva, quanto que eu gasto? Pode ser, por exemplo, preventiva. Em lubrificação eu gasto tanto. Agora, se eu deixar de lubrificar, eu vou ter que trocar os rolamentos. Qual que é o valor dos rolamentos? Então, você levanta lá, custo de material, custo de mão de obra. Esse custo que eu coloquei aqui é um custo bem fictício, só para a gente chegar naquele dado lá.
Agora, tempo. Em quanto tempo eu realizo a preventiva e em quanto tempo eu realizo a corretiva? Minha preventiva ela tem horário para início e ela tem horário de início e horário de término. Eu sei que eu gasto 4 horas. Já a minha corretiva, em média, é 16 horas. É 2 dias de máquina parada por conta desse problema X que nós estamos analisando. Lucro cessante. Eu vou ter aqui 1.900 horas de preventiva. Como assim lucro cessante de preventiva? Sim, preventiva tem lucro cessante. Se eu tenho que parar o equipamento para fazer manutenção, ele não está operando, eu deixo de ganhar R$ 1.900 por hora, que não está disponível para produzir. E aqui também o lucro cessante. Eu vou multiplicar esse cara por esse cara para achar o lucro cessante total, né? Então eu multiplico 1.900 por 4 para achar o lucro cessante da preventiva e 1.900 por 16 para achar o lucro cessante preventiva. Aqui, ó, na fórmula ela tá falando para mim, ó, ela faz o cálculo total, C18 vezes C20 mais C21 vezes C20 de novo, mais C19. Então, ela dá o custo total. Custo total da preventiva, 8.532. Custo total da corretiva, 33.000. Achei os dois custos. Agora, o quanto isso significa para mim em unidade de tempo? Porque lembra que o meu custo lá no gráfico, ele tá plotado aqui, ó, em relação ao tempo, que de cara todo mundo pode falar, beleza, fazer corretiva, para mim, fazer corretiva nunca vai ser vantajoso. Depende. Tudo tem que ser calculado. Então, em unidade de tempo de operação, até quando compensa eu fazer manutenção corretiva ou preventiva e qual que é o custo ótimo total, né? Quando eu tenho o menor custo para trabalhar com manutenção corretiva e manutenção preventiva, falando do custo total. Então aqui, ó, a fórmula para eu encontrar isso, eu preciso calcular uma integralzinha aqui. Então vamos abrir aqui a integral para vocês. Então aqui eu tenho, de acordo com o tempo, o quanto eu gasto com preventiva e o quanto eu gasto com corretiva. Para eu fazer essa integral, a gente vai utilizar aqui o modelo de trapézio, que para mim é a forma mais fácil da gente calcular essa integral desse tipo aqui. Eu coloco aqui a fórmula do trapézio, que eu vou levar em consideração o meu tempo futuro. Lembre que a gente tá sempre falando do futuro. Então aqui, ó, eu tenho aqui a coluna no qual eu quero trabalhar com cada unidade de tempo, menos a minha confiabilidade, ou seja, lembre-se que a confiabilidade ela é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais eu avanço em tempo, mais eu perco em confiabilidade. Tempo menos confiabilidade vezes K3. Quem é K3? Então, basicamente, vezes a minha taxa de falhas em si, menos L5 menos L4 vezes K5 menos K4. Então, eu estou pegando o período de baixo e subtraindo pelo período de cima, ou seja, eu estou pegando o tempo maior e subtraindo pelo tempo menor, dividido por 2. Então aqui basicamente é a fórmula do trapézio, que é a base, que vai me dar a base para calcular a integral. Basicamente a integral está aqui, ó. Vou somar o tempo de cima mais o tempo de baixo. Então eu vou pegar o período de cima mais o período de baixo. E a partir daqui, ó, eu vou multiplicar cada unidade de tempo que eu encontrei ali na integral vezes a confiabilidade. Então, no momento que eu tenho confiabilidade 1, né, confiabilidade de 100%, o quanto eu gasto para fazer preventiva? No momento que eu tenho confiabilidade de 100%, quanto que eu gasto para fazer corretiva? Você pode ver que se a minha confiabilidade é 1, a minha corretiva é 0. Porque o equipamento está funcionando, ele não falhou. Aqui eu vou ter o custo total, que é basicamente a soma de preventiva com a soma de corretiva. Eu vou pegar essa fórmula, vou arrastar para todo mundo do tempo ali e vou plotar o gráfico de linha aqui, ó. Vou vir aqui e vou plotar o gráfico de linha dessas 4 colunas aqui. O eixo de baixo, o eixo horizontal, vai ser a minha unidade de tempo e o eixo vertical vai ser o meu custo de manutenção por unidade de tempo. O que eu quero descobrir com esse gráfico? Qual que é o momento em que eu tenho o menor custo de manutenção para poder executar a manutenção? Então aqui, ó, eu posso ver, se você pegar aqui toda essa coluna, que é a coluna de custo de manutenção, o menor custo que eu tenho é quando eu tiver 15.000 horas de operação. Ou seja, quando eu tiver 15.000 horas de operação, compensa intervir no equipamento corretivamente ou preventivamente, vocês vão entender o porquê,
que ali eu vou estar gastando 0,70 centavos. Óbvio que, se eu deixar o equipamento falhar, eu tenho que analisar os efeitos de falha. Se os efeitos de falha forem muito severos, obviamente eu não posso deixar uma falha acontecer. Mas a chance de falha tá ali descrita. Então, ó, a chance de eu ter uma falha aqui é de 0,12, ou seja, 12%. E a chance do equipamento continuar operando com 15 mil horas é de 88%. Então, a chance de eu ter uma falha é mínima. Eu posso chegar, pode acontecer uma falha? Pode, mas as chances maiores, né, 88% de chance, é que eu não vou ter falha. Nesse momento, eu sei que, para mim, a 15 mil horas é o momento ideal de se fazer uma preventiva, levando em consideração o histórico de falhas do meu componente. Então, voltando lá no fabricante, que você viu, uma pergunta simples, olha a volta que a gente deu, olha o tanto de coisa que a gente calculou para descobrir qual que é o momento exato de fazer manutenção do equipamento. Quando a gente volta lá no fabricante e ele fala pra gente, ó, impreterivelmente a cada 6 meses você tem que trocar esse rolamento, ele não levou em consideração o histórico, porque o meu histórico é dinâmico, entendeu? Eu vou fazer essa manutenção agora com esse exemplo aqui que eu dei, a cada 15 mil horas. Só que a minha taxa de falhas, ela tende a diminuir e a minha confiabilidade tende a aumentar. Então, quando eu tô falando de revisão de plano de manutenção, eu tenho que levar em consideração a minha confiabilidade. Se minha confiabilidade aumenta, o tempo, a frequência com que eu faço a manutenção, ela tende a diminuir, ou seja, quanto mais confiabilidade eu tenho, menos eu faço manutenção, menos eu intervenho no processo. Meu fabricante não sabe disso, entendeu? Então, se ele não sabe disso, logo, ele não é capacitado o suficiente para falar quando eu devo ou não fazer manutenção no meu processo. Entenderam? Tem muito detalhe aqui por trás, mas eu queria que vocês entendessem como que nós conseguimos determinar o momento exato da falha de um equipamento, qual que é o momento exato de fazer manutenção com base em probabilidade de falha, confiabilidade e custo de manutenção. Então, eu consigo colocar isso na balança. Eu vou tolerar aqui 12% de risco, que era o que estava no nosso exemplo. Vou tolerar 12% de risco. Vou tolerar aqui que eu vou ter uma confiabilidade até 88% a 15 mil horas. E a partir dali, eu vou fazer uma manutenção que vai me custar 0,70 centavos por unidade de tempo. Então, isso vai representar para a gente 15 mil vezes 0,70 centavos. A manutenção pra gente naquele momento ia custar R$10.500. Nós tínhamos ali o cenário de preventiva que era 8 mil e poucos reais, o cenário de corretiva que era de 36 mil e poucos reais. Quando eu fizesse a minha preventiva naquele momento, com 15 mil horas, eu ia gastar R$10.500 operando ali até a 15 mil horas. A partir dali, quando eu faço a preventiva, a minha confiabilidade tende a subir novamente e a minha taxa de falhas tende a cair. O que é um equipamento de criticidade A+? Vamos lá. A gente tem que fazer primeiro a matriz de criticidades, todo mundo aprendeu a fazer no curso, e depois eu tenho que fazer o FIMEA. Então, a partir daí eu descobri qual que é a criticidade do meu equipamento, conflitando agora com o número de prioridade e risco de cada falha desse equipamento no meu processo. Então, vamos abrir aqui o slide para eu explicar para vocês o que é o tal do A+. Né? Então, eu fiz aqui a minha matriz de criticidades, né? Que está aqui nessa primeira coluna, então tem os equipamentos de criticidade A. Agora eu vou conflitar com o meu número de prioridade e risco, ou seja, o meu RPN, Risk Priority Number. De acordo com o meu nível de criticidade do equipamento e o número de prioridade e risco de cada falha daquele equipamento, eu encontro a criticidade A+, que eu falei. Então, a criticidade A+, é quando o meu equipamento é de criticidade A e tem um RPN maior que 65% do maior RPN do FIMEA. Pera aí, vamos entender direito. O FIMEA, vocês sabem que esse RPN, ele é calculado com base no indicador de ocorrência da falha, detecção da falha e severidade da falha, correto? Eu tenho que dar uma nota de 1 a 10 para ocorrência, 1 a 10 para severidade, 1 a 10 para detecção. A nota máxima que eu posso chegar no FIMEA é 1000. Vamos imaginar que a minha nota máxima que eu encontrei dentro de todo o meu FIMEA foi 1000. Então, o meu equipamento de criticidade A+, vai ser o meu equipamento de criticidade A, que tem um RPN de 65% de 1000, ou seja, 650. Agora, vamos imaginar que dentro do meu FIMEA eu não encontrei em nenhum momento 1000. Eu tive lá, o maior RPN que eu encontrei foi 500. Meu equipamento de criticidade A+, vai ser o equipamento de criticidade A, onde o RPN chegou passou de 65% de 500. Por isso que eu falo, o fabricante não tem esse dado. E para que isso é relevante? Para eu determinar o quanto de atenção, quanto de foco, quanto de energia eu coloco naquele equipamento para evitar com que uma falha aconteça. Então, vocês podem ver aí que eu estou falando de equipamento de criticidade A+, aquele que tem criticidade A
até 65% do RPN, criticidade B até é o B+, né? Até 65% e criticidade C a mesma coisa e assim por diante. Então você pode ver que tem equipamento, ó, equipamento de criticidade A, que ele tem um RPN menor que 15% do RPN total, eu posso deixar esse equipamento falhar. Sim, sendo equipamento de criticidade A, posso deixar ele falhar. Por quê? Ou a falha dele tem pouquíssima chance de acontecer. 2, ou a falha dele, quando acontece, não representa um risco severo, ou a falha dele eu consigo detectar em estágio inicial e ela não representa gravidade para o processo. Então, às vezes, muitas das vezes não, né? Em alguns casos, eu posso deixar o meu equipamento de criticidade A falhar e tratar ele com a corretiva. Mas como que eu vou saber se eu posso ou não? Através da análise de criticidade, junto com a análise junto com o FIMEA, tá? Então, faço FIMEA junto com a criticidade do equipamento e acho essa estratégia de manutenção. Então, vocês podem ver aqui, ó, criticidade A, eu vou tratar com monitoramento online, preditiva e detectiva. Criticidade A+. B+, eu vou tratar com preditiva e detectiva. Equipamento criticidade C+, eu vou fazer preventiva com base no tempo. E assim por diante, ó. RPN entre 30 e 64,9%, vou tratar aqui com preditiva, com manutenção sob condição, com corretiva. De acordo com a criticidade do equipamento e com o FIMEA, eu consigo determinar a estratégia de manutenção matematicamente. Então, basicamente isso, pessoal. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Semana que vem tem aula, hein? Coloque aí na sua agenda. Não é inscrito no canal? Se inscreve, deixa um like aqui. Se você viu que essa aula pode ajudar alguém que trabalha com você, às vezes você já entendeu tudo que eu falei aqui. Pô, João, tá bacana, mas meu chefe não acredita nisso. Meu chefe não sabe isso que você tá falando. Pega essa aula, manda pra ele. Fala, ó, que bacana que eu tô fazendo o curso lá. Copia o link e manda pra ele dar uma assistida depois. Beleza, pessoal? Obrigadão e até o próximo vídeo de nossa próxima aula.